Então, dia 2, organize a sua vida. Baseado, então, em 2 textos da Bíblia, nossa aula de hoje, que é Romanos, capítulo 12, verso 2, e Filipenses 4, verso 8. Tudo que nós fazemos na nossa vida começa através do nosso pensamento, da nossa mente. Então, renove a sua mente, transforme a sua vida, organize para sempre, de uma vez por todas a sua vida. E eu quero já começar te contando uma história sobre mim mesmo. Em 2017, começou em mim uma verdadeira transformação, uma verdadeira busca pelo meu propósito, uma busca pela minha identidade, para eu me descobrir como mulher, como mãe, como pastora, e tentar identificar por que tinha muitas áreas da minha vida que eu estava insatisfeita. Muitas áreas da minha vida que eu estava ali como se estivesse estagnada. Por mais que eu já tivesse alcançado muitos sonhos, muitas coisas já eram realidades na minha vida, mas ainda havia um vazio, ainda havia algo mais. Eu precisava descobrir o que estava me incomodando tanto. Nesse tempo, eu me considerava uma pessoa desorganizada, uma pessoa muito distraída. Sabe aquele tipo de pessoas assim que eu vivia roxa, eu vivia machucada, com hematomas, e eu não sabia nem onde que tinha machucado? Era desse nível. Eu era desastrada. Eu batia em qualquer lugar, eu não prestava atenção ali, né, no ambiente, nos espaços, e muitas vezes eu machucava, eu tinha hematomas, e eu nem percebia, porque assim, era uma pessoa acelerada, uma pessoa distraída, uma pessoa desorganizada, em todos os níveis. Para você ter ideia, nós vamos falar, nesses 30 dias aqui, vai ter um momento para falar só sobre isso, mas eu era uma pessoa tão desorganizada, que eu perdia documento, perdia horário de consulta, por exemplo. Eu ia fazer um exame, pegava ali 3 endereços, e aí eu escolhia um endereço e de repente eu ia em outro, porque eu na minha mente era naquele lugar e não era. Então, assim, era tudo muito desorganizado na minha mente, era muita coisa para fazer e eu não conseguia alinhar. Então, eu tive que fazer o quê? Essa busca pela transformação, essa busca pela mudança da minha mentalidade. E Romanos 12, verso 2, diz exatamente isso. Não vos conformeis, não se conforme, não se moldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação verdadeira que nós vivemos, que nós iniciamos, ela precisa começar na nossa mente. Ela precisa começar em nós, nossos pensamentos. Não tem como você mudar de vida, não tem como você mudar o padrão de sem mudar o padrão de pensamento. Então, não vos conformeis, não se conforme com a sua situação atual. Não que você vai ser ingrato, que você vai ser uma pessoa assim que não se conforma com nada que tem, que nunca tá bom, não é isso. Mas se nós sempre podemos melhorar, nós sempre podemos alinhar o nosso pensamento, o nosso propósito com a vontade do Senhor e viver com certeza uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. Seja ela no nosso relacionamento com Deus, na nossa casa, na nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, no trabalho, no seu ministério, onde você está inserido, na sua casa, na sua vizinhança, em todo lugar há espaço para você melhorar. Há espaço para você ser transformado, para você ser uma pessoa melhor. Então, hoje, dia 2, organize a sua vida, mas comece transformando, renovando a sua mente, seus pensamentos, ressignificando os seus pensamentos. Então, toda mudança real, toda transformação começa na sua mente. E se você tem papel e caneta, anota isso daí. Antes de mudar atitudes, antes de mudar ações, antes de mudar algo físico, coisas práticas na nossa vida, Deus, Ele quer mudar os nossos pensamentos. Em Filipenses 4, verso 8, fala que as coisas que nós precisamos pensar, o modo que nós precisamos pensar, o Senhor nos dá essa direção, nos dá a resposta. Então, Filipenses fala que nós precisamos pensar naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama. Então, verdadeiro, nós precisamos pensar na verdade.
E quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos pensar como Jesus, nós precisamos agir como Jesus. Jesus, ele é respeitável, os pensamentos têm que ser respeitados. Os nossos pensamentos têm que ser justos, têm que ser puro, tem que ser amável, tem que ser algo que, de boa fama, algo que realmente tem algo bom para se pensar, algo bom para se falar. E se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Quais os pensamentos que têm ocupado a sua mente? Quais os pensamentos que você deixa passar a maior parte do tempo, do seu dia? Muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas, elas vivem uma vida, desejam viver uma vida alinhada, uma vida com propósito, mas elas continuam presas a pensamentos do passado, a coisas terrenas, a situações que aconteceram há meses, anos, décadas atrás e não conseguem se libertar. E a palavra nos afirma que Jesus é essa liberdade. É que nos liberta de pensamentos, que nos liberta de atitudes, que nos liberta de pecados e que nos liberta também da falta de perdão. Quantas vezes estamos estagnados, estamos paralisados porque a gente não liberou o perdão, porque a gente não quis mudar um pensamento em relação a uma pessoa, a algo que fizeram com a gente no passado. Então, aqueles que precisam e que querem alinhar a sua vida a uma vida de propósito, você precisa se livrar dos pensamentos que não pertencem ao Senhor, a você, que não pertencem àquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então, Filipenses 4:8. Esse tem que ser o tipo de pensamento que ocupa a nossa mente e o nosso coração. Então, o apóstolo Paulo nos ensina a não nos conformar com a situação atual que a gente está. Não é que tudo esteja ruim, mas sempre pode melhorar. Sempre podemos alinhar a nossa vontade à vontade do Senhor. Sempre podemos abrir mão da nossa agenda para vivermos a agenda de Deus para a nossa vida. Nós podemos abrir mão dos nossos pensamentos que não estão em conformidade com a vontade do Senhor para a nossa vida, para que a gente viva, para que a gente ocupe a nossa mente com os pensamentos do Senhor para nós. E falando sobre renovação da mente, esse livro aqui, Metanoia, do J.B. Carvalho, As Chaves em Sua Mente, ele fala exatamente sobre isso. A importância que nós temos de reprogramar a nossa mente. E aqui no capítulo 4, eu quero ler um trecho para você que fala assim: o escritor famoso Malcolm Gladwell escreveu em seu livro The Tipping Point que uma pessoa com 10.000 horas de treinamento pode se tornar um especialista em qualquer área. Gente, isso é verdade. Um piloto de avião, não sei se mudou, mas ele precisava no mínimo 10.000 horas para que ele pudesse voar. De voo para que ele fosse formar-se, né, como um piloto de avião. Então, quantas coisas a gente faz uma vez, duas vezes e desiste no caminho, porque acha que está penoso demais, está difícil demais. Mas é a repetição que muda a nossa mente, nosso coração, muda os nossos hábitos e faz realmente a gente se transformar em uma nova pessoa. Ao se exercitar especificamente em algum assunto, você cria um caminho por onde a criatividade e a sabedoria jorram. Pela repetição e exercício, hábitos mentais podem ser aprendidos. Ah, mas eu já tentei de tudo e eu não consigo mudar. Eu falo que vou fazer uma dieta, no segundo dia eu já esqueço, já voltei ali os meus velhos hábitos. Eu falo que vou para a academia e aí eu vou na segunda, na terça-feira eu tenho uma desculpa, na quarta-feira eu estou cansada, na quinta-feira eu tenho uma reunião e não vou. Então, é a repetição. Enquanto não colocarmos no nosso radar, na nossa agenda, realmente um comportamento, um hábito, ele não vai se tornar algo natural para nós. Precisamos exercitar. Então, todo homem, toda mulher pode assumir o controle da sua vontade, das suas ações, pilotando, governando a sua consciência, reprogramando a sua mente, os seus pensamentos. Então, quando aprendemos alguma coisa de fato, aquilo se torna instintivo, gravado e vira natureza dentro de nós. O princípio é que nós reproduzimos comportamentos que foram gravados dentro de nós. E o problema é quando existem defeitos
nessa programação. Então as cópias sairão com defeito. Se há problemas na sua mente, na sua forma de pensar, nos seus pensamentos, eles precisam ser ressignificados. Eles precisam ser alinhados, realinhados aí com a sua nova mentalidade. Quando eu comecei a minha transformação em 2017, há quase 10 anos atrás, eu não imaginei que fosse tanta coisa que eu precisasse mudar. Eu sabia que tinha algo me incomodando, mas eu não sabia que o processo ia ser tão longo. Hoje eu me considero, sim, uma pessoa organizada, uma pessoa pontual, uma pessoa disciplinada. Eu consegui, louvado seja Deus, graças a Deus eu consegui vencer a obesidade. Eu cheguei à obesidade mórbida, que é assim, tem o sobrepeso, a obesidade grau 2, obesidade grau 3 e a obesidade mórbida. Eu cheguei no nível hard do cúmulo de gordura. E isso me trouxe doenças, trouxe muitos malefícios, né, para a minha saúde. E eu tive, sim, que fazer esse caminho de volta da minha saúde, da minha descoberta ali. E você acha que eu era feliz? Que ficava feliz em olhar no espelho e ver aquela forma que eu me tornei? Então, eu não me conformei com aquela situação e busquei ajuda. Sim, ajuda médica, ajuda de especialista, ajuda de pessoas que poderiam auxiliar nesse processo. E hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa saudável. Os meus últimos exames comprovam isso, né? A minha saúde em todos os níveis, física, emocional, financeira. Por quê? Porque eu busquei esse caminho. Eu não estou aqui dizendo que você vai gastar 10 anos, 9 anos, assim como eu tive, né, esse caminho, para mudar a sua vida, não. Hoje nós estamos falando de coisas práticas que você consegue mudar hoje, virar a chave hoje e começar hoje essa mudança extraordinária na sua vida. Ontem, no nosso primeiro dia, no dia 1, se você não estava aqui na live, ficou gravado, pode assistir, falamos sobre o que é a diferença de metas e objetivos. E nós estabelecemos objetivos para esses 30 dias. O meu objetivo eu compartilhei aqui, que é deixar 30 dias, esses 30 dias sem usar o meu cartão de crédito. E eu preciso fazer jejum do cartão de crédito. Não porque eu gasto demais, porque é descontrolado, não, porque tem coisas que você usa só porque você não tem um alvo, você não tem um objetivo. Então, às vezes, você gasta sem planejar. Apareceu alguma situação, você vai lá e gasta. Apareceu outra coisa, você vai lá e gasta. Então, o meu desafio para esses 30 dias é ficar 30 dias sem usar o cartão de crédito. Eu já fiz esse desafio antes e fiquei 90 dias. Foi fácil? Não foi fácil. Ficar aí sem comprar um livro, para mim, é um sacrifício gigantesco. Sim, gente, eu vou em eventos, eu tenho um propósito de investir uma parte da minha renda, do meu salário em conhecimento. Então, é cursos, são treinamentos, é workshop, é tudo que melhora a minha mente, a minha mentalidade, eu invisto. Então, renovar sua mente, transformar sua mente, é se investir em conhecimento. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Alguns não conseguem ficar até o final, mas depois podem assistir que vai ficar gravado esse vídeo. Então, o apóstolo Paulo nos ensina, né, a fazer essa reprogramação. Toda mudança começa com uma escolha, uma consciência de saber onde você está e onde você quer chegar. E aí nós precisamos, sim, buscar ajudas de Deus em oração, do Espírito Santo, para que Ele nos renove, Ele nos fortaleça, Ele nos ensine a realmente aplicar aquilo que Ele tem trazido de resposta no nosso coração através da Bíblia, através da oração e principalmente através de pessoas. Essa live realmente pode ser uma chave de mudança, uma resposta das suas orações. Você e Deus, sabe? O que você tem buscado? O que você tem clamado ao Senhor por ajuda? E eu tenho certeza que você receberá essas respostas de Deus através desse período aqui de 30 dias de transformação. Saiba que você não é o que disseram, o que dizem ao seu respeito. Você não é o que viveu no passado. O seu passado, ele não precisa te definir. Ele pode construir um tijolo, um alicerce para levar você aonde você quer chegar ou para o que te trouxe até aqui. Mas o seu passado, ele não precisa definir quem você é agora. Ele pode ajudar, mas nós podemos ressignificar quando esse passado não foi algo bom.
não foi algo que nós desejássemos construir, vivermos naquele tempo. Então, as nossas marcas, as nossas dores, as nossas experiências, elas sim nos definem hoje. E como eu disse, é que aquilo que nós seremos daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10, 15 anos, é baseado nas nossas escolhas de hoje. Não são as escolhas do futuro que vai transformar quem eu sou hoje. Não são as escolhas que eu vou fazer daqui 5 anos que vai me transformar na mulher que eu vou ser. Não, a mulher que eu sou hoje, elas começaram em 2017, na minha mudança de mentalidade, na minha metanoia, na transformação da minha mente, nas escolhas dos meus pensamentos. Então, a renovação da mente, ela é um processo diário. Ela não acontece apenas no culto de domingo à noite. Ela não acontece apenas numa live, apenas num vídeo, num livro que eu estou lendo. Mas ela acontece com as experiências de mudança, de escolhas diárias. São escolhas diárias que nos definem. Então, a renovação da mente, ela acontece de forma constante. Quando você tem constância na palavra de Deus, na oração, quando você tem constância ali na sua busca diária pela transformação, pela renovação da sua mente. Então, é na decisão de rejeitar pensamentos que não vêm de Deus para você. É na transformação, que não é mágica, mas é no posicionamento, que é na atitude de falar assim, pastor, eu quero mudar, agora eu sei o que eu preciso mudar e como eu vou fazer para chegar lá. Mas você pode pensar assim também, eu não sei nem por onde começar. Comece por esses 30 dias, porque haverá chaves, haverá respostas para a sua vida. Quais os pensamentos que têm governado as suas decisões ultimamente? O que mais tem ocupado seu coração? Esses pensamentos refletem fé ou medo? Coragem ou insegurança? Identidade ou desalinhamento da sua identidade? Escreva pelo menos 3 pensamentos. Pega aí papel e caneta. Escreva 3 pensamentos que o tempo todo está aí na sua mente. E hoje você vai substituir esses pensamentos por novos pensamentos. Então, o desafio de hoje é entender que nós podemos sim transformar a nossa mente, nós podemos ressignificar o nosso passado, nós podemos mudar os nossos pensamentos para o pensamento de pessoas que se posicionam em fé, para viver realmente o propósito de Deus para a sua vida, porque nós somos filhas e filhos de um rei. Então nós somos príncipes e princesas do Senhor, prontos para reinar, para governar a nossa vida e fazer a diferença na nossa geração. E quem sabe nas gerações futuras, que é o meu caso. Sabe o que aconteceu? Eu sou escritora e eu já escrevi aí mais de 5 livros e esse é um deles. Posicionadas. Tanto para homem quanto para mulher. Então, esse livro aqui é Posicionadas Mulheres, posicionadas em espírito, alma e corpo, vivenciam uma vida com propósito e poder. Atos 1:8 diz, por que o Senhor quer nos revestir de poder? Revestir do Espírito Santo para que nós tenhamos poder. Poder para mudar a nossa história, poder para mudar a nossa geração. Então, quando nós escrevemos um livro, nós deixamos um legado. Hoje você pode ressignificar a sua história, viver a sua verdadeira identidade para fazer a diferença nessa geração e, quem sabe, na próxima geração através da sua história. Quem sabe o seu sucesso, a sua mudança de vida vai ser um alicerce, vai ser uma inspiração para outras mulheres, homens, jovens, crianças e que estão se espelhando em você. Nós somos como cartas vivas e as pessoas nos leem, as pessoas nos observam, então nós precisamos sim ser modelos, servir de exemplo para outras pessoas. Então escreva pelo menos 3 pensamentos que você precisa substituir hoje. 1. As suas finanças têm sido um ciclo de altos e baixos? Então comece a declarar, Senhor, em nome de Jesus eu vivo a abundância, eu quero viver a abundância, eu quero viver uma vida que o Senhor tem para mim, de não só trabalhar para pagar conta, de não só apagar incêndio, mas realmente de desfrutar, de acessar o melhor de Deus nessa terra. Ainda que o Senhor tem bênçãos sem medida sobre nós, bênçãos e riquezas abundantes. Então eu declaro em nome de Jesus que eu e a minha casa, você e a sua casa, experimentaremos as riquezas, uma vida abundante
em todas as áreas, na nossa saúde, na nossa vida com Deus, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso propósito. Nós vamos ser prósperos, não apenas de dinheiro, não apenas daquilo que o dinheiro pode comprar, mas dinheiro não será problema. Dinheiro não será um impedimento, mas será um acesso, uma chave de acesso, mas uma oportunidade de exercermos a gratidão, a generosidade e o prazer de contribuir com a obra do Senhor. Eu sempre tive no meu coração. Eu me lembro de uma época em que havia campanhas, né, para comprar um ventilador, para comprar, na época era só ventilador, não tinha nem condição de comprar um ar-condicionado para a igreja, por exemplo, em que ia fazer uma construção, uma reforma, e se fazia uma campanha. Eu lembro que já casada, há pouco tempo, né, poucos meses ali de casada, teve uma dessas campanhas e eu contribuí com R$100. E sabe como que eu contribuí? Eu não tinha condição de contribuir com esses R$100 na época. 10 parcelas de R$10. Era um bloquinho de contribuição de R$10 por mês, que era o que eu podia contribuir. E naquele dia, eu e meu esposo, nós oramos e nós falamos assim, um dia nós teríamos condições de não contribuir apenas com R$100 dividido em 10 vezes de R$10, mas um dia nós poderemos contribuir com 100, com 500, com R$1.000. E quantas vezes o Senhor nos deu essa oportunidade de contribuir, de muitas vezes ter o maior, fazer a maior oferta que o nosso salário ali, né, no mês, de ter condições de ajudar outras pessoas, os necessitados. O Senhor nos faz prosperar. Não é só para nós, não é só para a gente viver uma vida confortável, uma vida de luxo, de riqueza, de viagens e de postagens. Não, o Senhor nos abençoa para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas também. Porque o Senhor fala que é melhor dar, é melhor emprestar, é melhor ajudar do que receber ajuda. Então, é o prazer do Senhor nos fazer prosperar, nos fazer ter em abundância, não apenas para sobrevivermos com o nosso salário, mas que nós tenhamos mais do que precisamos para que a gente tenha condições de ser generosos, de contribuir com pessoas e com a obra do Senhor. Então, vamos orar nessa manhã. Então, o nosso primeiro dia, nós falamos sobre metas e objetivos, nós estabelecemos aqui alguns objetivos. Se você ainda não fez, pega papel e caneta e comece aí para a gente fazer esses 30 dias de transformação, começando ontem, qual a diferença de objetivo e desafio. O meu objetivo eu compartilhei aqui, que é ficar 30 dias sem usar o cartão de crédito. Você pode colocar qualquer coisa, se é na área espiritual, se é na sua saúde, se é nas suas finanças, se é nos seus relacionamentos, se você precisa de pedir perdão ou receber perdão de alguém. Então, anote o que você precisa conquistar nesses próximos 30 dias. Ou o que você precisa começar para que a sua vida mude de uma vez por todas. Anote aí no papel. E hoje, o nosso tema, transformando a nossa mente, organizando a nossa vida, começando pela renovação da nossa mente, pela mudança de mentalidade, conforme lá Romanos 12, 2 e Filipenses 4, verso 8. Anote esses textos, pense neles, medita neles, porque é isso que transforma a nossa mente. Nós nos apropriarmos daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E eu quero orar por você agora. E não venha sozinho amanhã. Amanhã venha e traga mais alguém com você. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por esse tempo, por esse momento que nós estivemos aqui hoje. Que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos livre de pensamentos que não procedem do Senhor, que o Senhor nos ensine a reprogramar a nossa mente com a Tua palavra, com a verdade, com a palavra da verdade que nos liberta, que nos transforma e que gera em nós o verdadeiro significado da nossa identidade, da nossa existência, do nosso propósito. Pai, em nome de Jesus, alinhe o nosso pensamento com a verdade do Senhor para nossa vida. Nos ensina a pensar como filhas e filhos do Senhor, a agir como filhos. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda mentalidade mundana, todo pensamento que nos desconecta da verdade, da tua identidade, do Senhor para nós. Em nome de Jesus, aquilo que não vem do Senhor, nós descartamos, nós abrimos mão e nós alinhamos o nosso coração, o nosso pensamento ao seu, Pai, em nome de Jesus. Então, o nosso pensamento prático de hoje, identificar pensamentos que nos limitam, pensamentos que são recorrentes e que você fala assim, não, isso aqui
Não é de Deus, não. Esse pensamento aqui, não, eu não estou normal para pensar isso. Então você vai rejeitar esse tipo de pensamento e vai ocupar a sua mente com aquilo que realmente vai fazer a diferença, vai transformar a sua vida. Declare em voz alta esses pensamentos que vêm do céu para você, conforme Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Até amanhã.